Os que vêm à casa de Deus e louvar-te-ão continuamente. Então, se você está aqui e você está no intuito de adorar, pode ter a certeza que é a melhor coisa que você poderia estar fazendo. Som. Nós somos o grupo D4. Nós somos do Jardim Iguatemi, região de São Mateus, São Paulo, para quem conhece. O nome do nosso grupo ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos tornam diferentes. Por isso o D4. Nós fomos criados unicamente para honrar e glorificar o nome do nosso Deus através do louvor. Que vocês possam meditar na música que nós iremos cantar. E a música que nós vamos cantar agora, ela traz uma mensagem que é o seguinte: não importa o quão longe você esteja, você pode estar o mais longe que possa passar na sua cabeça de Deus, mas não vai ser o suficiente para você se esconder do amor de Deus. Existe uma frase que diz o seguinte: não importa o quão profundo nós tenhamos cavado, Deus ele cava mais profundo só para nos tirar. E que você permita que Deus ele possa te encontrar. Saiba disso, você não pode se esconder do amor de Deus. E Ele não desiste de nós, Ele vai sempre encontrar o nosso ser. Amém. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não desiste. Ele não desiste de você. Amém. Bom, a
próxima música que nós iremos cantar, ela fala assim que não importa se você, assim como Pedro, mesmo por um certo momento, se distanciou o olhar de Jesus e você veio a se submergir na água, Cristo, Ele com sua mão poderosa te estende e assim Ele te ergue novamente. Que nós possamos honrar e glorificar o nome dEle e dizermos aleluia pelo que Ele faz nas nossas vidas. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Se o mar me submergir,
Glória a Deus. Bom sábado, irmãos. Muito bom estar aqui novamente e compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Irmãos, quem gosta de borboletas aqui? Tem alguém que não gosta de borboleta? Borboleta, apesar de ser um inseto, ela é muito bonita. As borboletas são bonitas, né? E eu gosto sempre de comparar também as borboletas com a nossa situação futura. As borboletas passam por uma transformação, uma metamorfose muito grande e se tornam criaturas adoráveis. Eu não conheço realmente alguém que não goste de borboleta ou tenha medo de borboletas, né? Ou mate borboletas quando vê uma. Geralmente as pessoas gostam, fotografam, tem alguns até que colecionam as borboletas. Que são muito bonitas e frágeis também. Só que há um problema com as borboletas. O que elas são antes de ser borboletas, irmãos? São lagartas, né? Alguns chamam de taturanas, né? Que é no Nordeste, são as lagartas. Se você matar a lagarta, você vai ter borboleta? Então, para nós termos borboletas, precisamos ter paciência com quem? Com as lagartas, irmãos. E nós seremos borboletas. Nós seremos transformados, glorificados, seremos seres incríveis, belíssimos, inteligentíssimos, eternos, mas seremos, ainda não somos o que agora? Somos lagartas. Então temos que ter paciência com as lagartas se quisermos vermos as borboletas, irmãos. Às vezes as lagartas queimam, né? Temos que destroem plantações, temos que comem demais. Mas se matarmos as lagartas, nós não teremos as borboletas. Se destruirmos uns aos outros, nós não teremos seres fantásticos, transformados e glorificados lá no céu. Então, se queremos ser e ver esses seres magníficos nos céus, temos que ter paciência agora. É claro que tem uns que mordem, né? Outros falam muito, alguns nos irritam, mas se matarmos esses seres agora, nós não teremos as borboletas no futuro, irmãos. E tem uma outra razão para isso, para cuidarmos uns dos outros agora, porque tem algo que estamos esperando, algo que queremos muito, e ele só é possível se cuidarmos uns dos outros. Abram suas Bíblias aí, por favor, no livro de Atos, no capítulo 1. Esse é o sonho de toda a igreja, principalmente da igreja adventista. É o que está no verso 8 de Atos, capítulo 1. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que nós aguardamos, irmãos? É claro, nós aguardamos a volta de Cristo, mas antes que ela venha, nós aguardamos o quê? O derramamento do Espírito Santo sobre a sua igreja. Porque é Ele que nos concede poder, é Ele que nos capacita, é Ele que nos transforma, é Ele que é o embriãozinho, é a semente que vai sair em nós, que vai fazer essa metamorfose fantástica de lagartas em borboletas. Sem Ele nada disso é possível, irmãos. E nós queremos isso.
Nós deveríamos orar por isso. E orar muito. Eu até comentei com os jovens da escola sabatina hoje pela manhã. Eu já comentei aqui também com os irmãos. É uma frase do Espírito de Profecia que me impacta muito. A serva do Senhor menciona o seguinte: nós devemos importunar a Deus, incomodar a Deus. Mas como assim vamos incomodar a Deus? Quando a questão é pedir o Espírito Santo, irmãos, nós temos que insistir com Deus. Nós temos que incomodá-lo. Nós temos que perturbá-lo. Porque quanto mais pedimos, mais teremos. Quanto mais ansiarmos pelo Espírito Santo, mais teremos. Então precisamos dessa oração. Essa oração tem que ser constante em nós, irmãos. O clamor pelo Espírito Santo de Deus. Insista, perturbe mesmo. Todas as orações que você fizer, não importa, até na oração do almoço, dá uma brechinha ali e fala: Senhor, aproveitando o momento que estamos conversando aqui, agradecendo pelo alimento, preciso do Espírito Santo. Me concede porção dobrada do teu Espírito. Derrame o seu Espírito sobre a tua igreja. Insista, irmãos. Clame por isso. Quanto mais você pedir, mais você terá. Quanto mais você ansiar por isso, mais você será saciado. Mas isso é pessoal. Não tem como um cristão transferir espírito para o outro. Só Deus pode fazer isso. Mas para que isso aconteça, irmãos, tem uma coisa fundamental. É o que está no livro de João. Abram suas Bíblias, por favor. É só voltar um livro, né? O livro de João. Está bem pertinho, verso 17. Capítulo 17, perdão. Esse derramamento do Espírito Santo, ele só será possível se realizarmos o que está em João 17, verso 22 e verso 23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Aqui Cristo falando. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Irmãos, somente a união. Enquanto os discípulos estavam brigando para ver quem lavava o pé de quem era o maior que quem ia sentar ao lado direito de Cristo, quem ia governar mais, eles não estavam preparados. Não estavam preparados nem para o básico. A grande decepção que eles passaram é porque eles estavam fora do foco. O próprio Cristo disse que passaria pela morte de cruz, disse da sua ressurreição. Só que o foco deles era outro. Até esse consolo perderam, porque estavam fora de foco. E nós também demos alerta. Sabemos que a igreja vai ser sacudida, sabemos que haverá uma perseguição, sabemos que haverá problemas dentro do seio da igreja, mas nós estamos com foco fora disso. E quando isso vier, vamos ser tomados de surpresa. E pior, irmãos, alguns serão tomados de surpresa pela volta do próprio Senhor. Não é à toa que a Bíblia fala: vigiai e orai. A vinda do Senhor, ninguém sabe o dia nem a hora. Cuidado para não ser tomado de surpresa. Por que ele insiste tanto nesse mandamento, tanto nesse conselho? É porque muitos de nós, irmãos, seremos surpreendidos pela volta do nosso Senhor. Misericórdia. Porque o foco está em outro lugar. Estamos buscando outras coisas. Nós temos que buscar união, irmãos. A nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue. É contra as potestades celestiais, os principados. O nosso inimigo, irmão, não é de carne e osso. O nosso inimigo, ele é um anjo poderoso e astuto. É contra ele a nossa batalha. Nós temos que nos unir para poder batalhar contra ele, irmãos.
Olha o conselho que está em Colossenses, capítulo 3. Olha que verso fantástico. Tem 3 coisas importantes aqui em Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, o verso 13 ao 15. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Vamos dar uma pausa aqui antes de ler os outros. Suportai-vos. Muitas vezes fazemos a leitura errada desse verso. Suportar um outro, né? Eu não suporto mais fulano, eu tenho que suportar porque Deus falou que é para suportar ele. Não, nesse sentido não, é suporte de apoio, irmãos. É dar suporte aqui. Não é um suportar de tolerar. Né? Eu tenho que tolerar, não gosto de fulano, não gosto de Beltrano, não gosto disso, aquilo, outro, mas eu tenho que tolerar. Porque Paulo disse aos Colossenses, suportai-vos uns aos outros. Não é esse o sentido, irmãos. Suportai-vos uns aos outros, de dar suporte, de dar apoio, de segurar, de proteger. Esse é o nosso trabalho. Quando um vacilar na fé, quando um tropeçar, eu tenho que oferecer o meu ombro para protegê-lo, para que ele possa andar. Alguém já experimentou andar com o pé machucado? O pé, o joelho, é difícil. Agora, quando você se apoia em alguém, fica muito mais fácil. E nessa caminhada, irmãos, vamos machucar. Vamos machucar os pés, os joelhos. Muitos vão até sofrer fraturas. Mas se eu puder me apoiar no meu irmão, vai ser muito mais fácil, irmãos. Então temos que suportar, dar suporte uns aos outros. E aqui vem, perdoai-vos, o verso 13 de novo. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. E quem não tem, irmãos? Quem não tem queixa contra outro? Somos humanos, somos falhos. Vai ser muito raro a gente encontrar uma pessoa que diga não tenho queixa contra ninguém, ou ninguém tem queixa contra mim. Sempre haverá o caso. Mas qual que é a ordem bíblica? Perdoa. Perdoa e dê suporte, irmãos. Porque quanto mais soldados tivermos, mais fácil ficará a batalha. Eu não vou dizer ganhar a batalha, porque nós já ganhamos a batalha. O nosso Deus é vencedor, nosso Deus não conhece derrotas, irmãos. A batalha já está ganha. A guerra já está ganha. Melhor dizendo. Mas podemos ter baixas até o dia final. É por isso que temos que suportar uns aos outros. É por isso que temos que perdoar uns aos outros. Não importa a ofensa, irmãos. Não existe ofensa, não existe limite para o perdão. Deus impôs limite para o perdão? Quando você chega a Deus e pede o seu perdão, Deus impõe algum limite para você? Até aqui eu perdoo, daqui para frente não perdoo mais. Deus perdoa todos os pecados. O único pecado que não é perdoado é o pecado não confessado. Todo pecado confessado é perdoado, irmãos. Que desculpa eu tenho para negar o meu perdão? Sendo que eu sou beneficiário do perdão de Deus. Por que eu não perdoo? Por que eu imponho limites ao perdão? Não podemos, irmãos. E o mais irônico de tudo isso, irmãos, que o perdão favorece aquele que perdoa. Porque quem está com rancor de alguém, o coração é pesado, o coração é duro. Às vezes desenvolve até doenças físicas por causa do rancor. A pessoa sente o estômago apertando, né? Sobe um calorzão, dá dor de cabeça. Uns até morrem do coração
porque não perdoa. Eu sei que não é fácil. Eu sei que eu insisto nesse assunto, não é a primeira vez que eu prego falando de perdão. É porque é o que a igreja precisa, irmão. Sem a união, nós não teremos o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não temos como batalhar contra um inimigo poderoso desse, irmãos. Precisamos colocar as diferenças de lado. Precisamos, em vez de bater, eu tenho que ajudar. É claro que quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você vai passar a mão sobre a cabeça do seu irmão quando ele peca. A Bíblia nos ensina, a Bíblia, inclusive, um dos papéis da Bíblia é repreender, aconselhar. Eu devo sim, quando meu irmão errar, falar assim: meu irmão, você está errado. Meu irmão, você falhou. Meu querido, o caminho não é esse. Quando eu digo apoiar e perdoar, eu não estou dizendo que você vai passar a mão na cabeça do seu irmão quando ele peca, não. Mas tem maneiras de fazer isso, irmãos. Tem maneiras de repreender. Tem maneiras de aconselhar. Porque senão você pode ferir o seu irmão de uma maneira irrecuperável. Mesmo estando com a razão não te dá o direito de ferir as pessoas. Tenha sempre isso em mente. Mesmo estando certo, você não tem o direito de ferir ninguém. Toda repreensão, irmãos, é amorosa, é redentiva. Em Apocalipse 3, Deus disse: repreendo a todos quanto amo. A repreensão faz parte do processo do amor. Portanto, a repreensão não é punitiva, ela é redentiva, irmãos. Temos que praticar, mas temos que fazer o quê? Com amor. O verso 14 diz o seguinte: acima de tudo isto, porém, esteja o quê? O amor, que é o vínculo à perfeição. O amor está acima de tudo. O amor que é o vínculo que fecha as coisas. Queres ser perfeito? Quando Deus fala de perfeição na Bíblia, é de amor que Ele está falando. É de amar, de perdoar. Sem amor, irmãos, nada é possível. Nada vale a pena. Seremos soldados brigando entre si. O verso 15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A paz de Cristo é o árbitro, irmãos. O árbitro, o juiz. Gostamos muito de julgar. Tome cuidado. A Bíblia nos desautoriza a julgar. Mas é claro, tem dois tipos de julgamento. Tem o julgamento da ação. Uma coisa é eu falar: olha, é errado roubar. Se alguém roubou, eu falo: é errado, você não pode fazer isso porque é errado. É um julgamento baseado na ação, no fato. Isso eu posso fazer. Agora eu não posso julgar as intenções do coração, irmãos. Eu não sei o que vai no coração de cada um, você não sabe o que vai no meu coração, só Deus pode ler. Então eu não posso dizer que o arrependimento de alguém não foi verdadeiro. Alguém vem, pede perdão para você, alguém vem, pede perdão para a igreja, alguém vai e pede perdão para Deus, você diz: não, foi sincero. Você não pode fazer isso. Só Deus conhece os corações. Tem um caso clássico de Manassés. Se não fosse o testemunho bíblico, quem diria que Manassés teria se arrependido sinceramente? Cerrou o profeta ao meio, queimou seu próprio filho em oferenda a Moloque, conduziu o povo à idolatria. Aí quando ele foi preso, na prisão ele teve um encontro com Deus e se arrependeu, e a Bíblia diz que foi verdadeiro o arrependimento dele. Mas se não tivesse testemunho, poderia falar assim: ah, não, mas aí também, né, o cara foi pego, está na prisão.
Isso aí não acredito nesse arrependimento. Esse arrependimento não é verdadeiro. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Isso é pecado. E da mesma maneira que julgamos dessa forma, seremos julgados. A mesma régua que usarmos para medir o outro, seremos medidos por ela. Então tome cuidado, irmãos. Se tiver que julgar, faça que nem Paulo diz: julgue sempre pelo bem. É o que está na Bíblia. Se eu tenho dúvida sobre a ação do irmão, eu vou pegar a hipótese melhor. Qual é a melhor hipótese nesse contexto? É essa que eu vou usar, até que se prove o contrário. Só que o que nós fazemos na maioria dos casos, irmãos? Pegamos a pior hipótese e colocamos sobre o irmão. E pecamos contra Deus e pecamos contra o nosso irmão. Já contei essa historinha, mas eu adoro essa historinha. Imagina um campo enorme. Um campo com árvores, flores, animais. E ali você tem dois tipos de seres. Tem vários, mas vou citar os dois que me interessam aqui. Você tem um beija-flor e tem um urubu. O que o urubu procura? O que ele encontra, irmãos? E no mesmo terreno tem um beija-flor. O que o beija-flor procura? Flores, néctar. E o que ele encontra, irmãos? No mesmo local. Se eu estiver no local e procurar por carniça, eu vou encontrar a carniça. Se eu procurar por flores com néctar, eu vou encontrar. Mesma coisa, se eu olhar para o meu irmão e procurar só as coisas ruins, eu vou encontrar. Se eu encontrar os maus atos, sei lá, sinais de coisas ruins, eu vou encontrar. Mas se eu pegar o mesmo ser humano, a mesma pessoa, e procurar as coisas boas nele, eu vou encontrar também. Agora, o que você prefere, a carniça ou o néctar? O que é melhor extrair? Né? O mel, né? O néctar, ou extrair a carniça desse terreno? Então, quando julgaram uns aos outros, julguem como um beija-flor, irmãos. Olhem para as pessoas com o olhar de beija-flor. Procurem pelo mel, procurem pelo néctar, procurem pelas boas coisas que essa pessoa tem. E que isso tenha maior valor para você do que as outras. É claro que ela vai ter defeito também, irmãos, é claro. Mas eu não quero defeitos. O que nós queremos? Queremos as coisas boas. Eu quero colocar as diferenças de lado. E vamos trazer as coisas boas e vamos exaltar isso. E vamos ser felizes assim. Aí vou dar suporte. É mais fácil dar suporte para quem eu gosto, né? Eu olho para o Pata, vejo, olha, o Pata é assim, é legal, ele é bacana, faz isso, aquilo, outro. Então é muito mais fácil dar o braço para ele, né? Vendo as coisas boas que ele faz, do que começar a ver as coisas ruins. Não, mas ele é assim, aquele dia ele fez aquilo outro, ele faz aquilo outro, aí ele precisa da minha ajuda. Vai ser muito mais difícil dar o braço para ele, vendo os defeitos dele. Agora, quando eu olho para ele com o olhar do beija-flor, não importa os defeitos dele, eu vou querer ajudá-lo, vou querer abraçá-lo, vou querer andar do lado dele, irmãos. Mesmo ele tendo os defeitos. Essa é a diferença. E é assim que nós gostaríamos de ser olhados também. Não é assim? Ou alguém gosta de ter os seus defeitos, né, tirados para fora e lançados? Ninguém gosta. Então, se eu não gosto, por que eu vou fazer isso? E fazendo isso, irmãos, é muito mais fácil alcançarmos a união. Deus não gosta de murmuradores. Deus não gosta de acusadores. Porque eles veem as coisas em partes. Quando o acusador acusa, ele não está vendo ali a situação daquela pessoa, o que ela passou, por que ela fez aquilo. E eu não estou dizendo em justificar o mal, irmãos. Estou dizendo em compreender a situação. O acusador só está preocupado em destruir, em afastar, em derrubar o soldado. Os murmuradores estão ali para desmotivar. Deus nunca gostou de murmuradores. Veja em toda a Bíblia como Deus lidou com os murmuradores. O murmurador é uma praga, é um câncer dentro da igreja. É por isso que temos que lutar, irmãos. Não estou dizendo para você identificar os murmuradores e você lutando contra eles. Não. Identificar
os murmúrios dentro da sua própria cabeça, dentro do seu próprio coração. Estou dizendo isso para você fazer um autoexame. Eu faço o meu exame, você faça o seu. E pergunto, será que eu tenho murmurado? Será que eu sou aquela pessoa que desmotiva os demais? Será que eu sou aquela pessoa que está procurando só a carniça na igreja, nas pessoas? Será que eu sou em palavras de acusação contra meu irmão? Ou sou a pessoa que procura fazer o bem, a pessoa que procura unir em vez de separar? E aí temos duas posturas a seguir. Na igreja, ou você ataca, né, quando você está na situação errada de murmurador, acusador, ou você é atacada, você é vítima. E às vezes você faz tudo certo, e você é vítima disso. O que você faz então? Tem um termo que as pessoas gostam de usar muito, principalmente em palestras de administração, chama resiliência. Não sei se todo mundo conhece essa palavra, resiliência. Resiliência é uma característica do bambu, por exemplo. Você vê o bambu alto, né? Ele é muito, às vezes, fininho, mas é muito resistente e resiliente. Por quê? Vem uma tempestade, ele balança para um lado para o outro, muitas vezes ele chega até a envergar. Mas quando a tempestade acaba, ele volta para o lugar original, quase sem danos. Então não importa a situação por que ele passou, não importa a tempestade, não importa as agruras pelo qual ele passou, ele sempre volta ao estado original. Ele é resiliente. Não é só ser resistente. Tem coisa que é resistente, mas quebra facilmente. Isso aqui é resistente. Mas se eu aplicar uma força sobre ele, vai se quebrar e não se restaura. Resiliência é diferente, é ser resistente e ter a capacidade de se voltar ao normal. Então temos que ser resilientes, irmãos, porque possamos ser vítimas disso, de murmuradores, de acusadores, de pessoas que procuram mal em nós. Mas isso não deve nos desanimar. Não deve fazer com que você saia da igreja, com que você desanime, com o próprio irmão, inclusive, de repente ele é vítima também. De repente ele está passando por uma situação ruim em casa, na família, no trabalho, e não consegue lidar com isso, e descarrega no primeiro que vem na sua frente. Não estou dizendo que você tem que atacar a pessoa que te ataca, não. Precisa compreendê-la, mas precisa aprender também a aguentar o baque. Porque muitas vezes até você conseguir chegar nela para ajudar, você vai levar bastante pancada. Então você precisa ser resiliente. Ouvir. Tentar compreender, perdoar. Tudo faz parte da resiliência. Perdoar, resistir, compreender. Se coloque no lugar do outro. Quando alguém vem com uma palavra dura para você, né, analise. Vê se aquilo realmente se aplica a você. Vê se a pessoa não tem razão no que está falando. Vê se ela teve intenção realmente, que muitas vezes eu posso fazer uma brincadeira com alguém e na minha mente está totalmente inocente, mas a pessoa se ofender. Aí você pergunta, peraí, o Sérgio me ofendeu. Mas qual a pergunta que você faz? Foi a intenção dele me ofender? Muitas vezes nós viramos a cara um com o outro. Não, fulano me ofendeu, falou isso tal dia, eu não quero mais falar com ele. E a pessoa nem sabe, que, puxa vida, a pessoa deixou de falar comigo e eu não sei o que aconteceu. Então, fale com essa pessoa, converse com ela. Tem vergonha? Chame alguém de sua confiança e peça uma intermediação. Pode ser um líder da igreja, pode ser uma pessoa de sua confiança. Olha, fulano não está falando mais comigo, não sei o que aconteceu. Vai lá, faz uma ponte, converse com ela, pergunta lá o que foi que eu fiz, para que eu possa, né, pedir perdão pelo menos, me reconciliar. A maioria das vezes, irmãos, é mal entendido. Eu falo com isso, experiência própria, nós os anciãos aqui, né? Muitos casos já vimos que as pessoas estavam sem se falar, porque uma interpretou mal a outra. E bastou que uma conversa para se entender, então foi isso que você quis dizer. Eu entendi aquilo outro. Então precisamos nos colocar no lugar das pessoas. Agora tem a questão de você sendo agora aquela pessoa que tem que repreender.
Quando você estiver na posição de repreender alguém, irmãos, faça com suavidade. Você pode ser firme, mas suave. Cuide das suas palavras. Não é porque você está com a razão que você tem o direito de dizer o que você quiser. Lembre-se, você não está ali para ganhar uma disputa, não está ali para ganhar um debate, você está ali para ganhar o seu irmão. Então, quando você tiver que repreender alguém, você pode ser firme na palavra de Deus, pode ser direto, mas a pessoa tem que sentir o que é nos seus olhos, o amor. Ele tem que ver a sua intenção, não é humilhá-la, e sim restaurá-la. Se ela ver isso nos seus olhos, você vai ter ganhado o seu irmão. Temos que cuidar muito com as palavras, irmãos. Porque, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 5, para a gente entender por que as palavras são importantes. Aqui no capítulo 5, Jesus Cristo faz um aprofundamento da lei de Deus. E aqui nós vamos aprofundar um pouco sobre o homicídio. Nós podemos matar as pessoas não simplesmente perfurando ou atirando nelas. Existem formas mais cruéis de matar as pessoas. Capítulo 5 de Mateus, verso 21 e o verso 22. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra alguém ou contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Esse texto é incrível, irmãos. As palavras podem matar, as atitudes podem matar, ou a falta de atitudes pode matar. Eu já conheci pessoas que nunca foram abraçadas, nunca tiveram uma palavra de conforto. Isso mata. É que nem você deixar uma planta sem regar, ela vai morrer. Outras só ouvem palavras duras. Então, muito cuidado quando você abrir a boca para falar com alguém. A palavra falada é que nem a pedra lançada, ela não volta mais atrás. Pense muito mesmo, irmãos. Principalmente se for uma situação de conflito. É melhor você ficar calado. É melhor não dizer nada do que dizer alguma coisa e ferir seu irmão. Porque vai ser muito mais difícil consertar depois. E num conselho, nunca diga nada em situação de ira. Nunca. Especialmente aos casais. Especialmente aos casais. Porque aquele momento na ira, o seu cérebro ele embota, o seu cérebro não está funcionando bem, ele está travado. Quantas vezes me aconteceu você falar alguma coisa, puxa, não devia ter dito isso. E por que você chegou nessa conclusão? Porque teve cabeça fria, pensou no contexto, pensou na situação e falou, puxa, não devia ter dito isso. E por que disse? Porque estava irado, porque não teve paciência de esperar. Então se alguém te magoou, pisou no seu calo, segura, lava o rosto, deixa o sangue baixar, ora a Deus, conversa e mentaliza, pensa. Depois que você compreender a situação, agora fala, olha irmão, aquele dia você pisou no meu pé, não entendi se foi intencional ou não, vamos conversar sobre isso. Vai ser outro nível, irmãos. Vocês vão sair dali amigos. Agora, se ele pisar no seu pé e você levantar a mão, não vai prestar. Então temos que cuidar com isso, irmãos.
muitas vezes matamos as pessoas com nossas palavras. E tem pessoas mais sensíveis que outras. É por isso que são duas questões aqui de novo. Você tem que se colocar no lugar de quem fala e no lugar de quem ouve. Quando você ouvir, você tem que preparar seu ouvido para tomar pancada, para tomar porrada e não se ferir mortalmente. Porque por mais que você tome cuidado com as pessoas, nem todo mundo vai tomar cuidado com você. Você tem que estar preparado para isso. Não é o ideal. O ideal é que cada um cuidasse um do outro. Mas não é ideal. Se preparem para ouvir o que não gosta. Mas não se escandalize com isso. Não se entristeça ao ponto de querer abandonar a sua caminhada cristã. Busque consolo em Deus. Busque consolo em um homem de oração, né? Quando eu falo homem e mulher de oração, um irmão de oração. E Deus curará as feridas. E perdoe. Ofereça seu ombro. Agora, se você está no outro lado, você é aquela pessoa que tem um temperamento mais duro, mais difícil, cuide das suas palavras, irmão. É melhor, sabe o que você faz? Ande sempre com uma garrafinha d'água. Aí quando vier a raiva, você pega e enche a boca d'água. E não engole a água. Aí você não vai xingar a pessoa. Você vai ter tempo para respirar. Vai ter tempo para aliviar. Vai ter tempo para baixar a guarda. Pensar, né, levar a oração a Deus. Né, dar aquela refrescada. Agora sim eu posso falar sem ferir meu irmão. Mesmo que você tenha razão, irmãos. Pelo amor de Deus, é isso que eu estou falando para vocês. Mesmo que você tenha razão. Muitas vezes temos que recuar um pouco. Muitas vezes temos que baixar um pouco a bola. Em compaixão e amor ao meu irmão. Todos nós temos níveis de espiritualidade diferentes, irmãos. Temos níveis na nossa experiência com Deus diferentes. Por isso que temos que ter paciência um com o outro. O seu irmão errou e não quer reconhecer, espere, ele também está nervoso. Quando ele acalmar, quando tiver outra situação, você fala, olha, aquele dia não tivemos a oportunidade de conversar, vamos conversar agora? Procure o melhor momento. Nem sempre o melhor momento é na hora do ocorrido. Aí você tem que esperar. E quanto vai ter que esperar? Não sei. Você tem que esperar você se acalmar, tem que esperar a pessoa se acalmar e esperar o momento propício para ter a conversa. E se for difícil, chame o intermediário, irmãos. Estamos aqui para ajudar uns aos outros. De repente a pessoa não quer te receber. De repente você está tão envergonhado que não quer falar com a pessoa. Chame alguém de sua confiança, mas alguém que vai ajudar. Um homem ou uma mulher de oração. Um pacificador. Né? Bem-aventurados os pacificadores. Procure um pacificador. Sempre tem pacificadores na igreja, irmãos. Procure um pacificador para te ajudar. E vocês vão ver. E o resultado disso, irmãos, teremos uma igreja grande, fervorosa e unida. E finalmente teremos o quê? O derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, irmãos. E vamos operar tremendamente, com força. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque vamos estar preparados para recebê-las. Porque eu tenho que trazer pessoas do mundo para a igreja em paz. Porque tribulação ela já tem no mundo. Então a gente tem que encontrar na igreja um lugar de paz, irmãos. Por que eu vou arrancar as pessoas do mundo e trazer para um lugar de tumulto? Não faz sentido isso. Agora, como que devemos ser unidos, irmãos? Somos tão diferentes uns dos outros. Temos personalidades diferentes. Temos desejos diferentes. Temos formações diferentes. Como então ser unidos, irmãos? Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse 14, verso 6. Primeira mensagem da tríplice mensagem angélica. Diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o que na mão? Um evangelho eterno,
para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Irmãos, somos diferentes, e diferenças não são defeitos, são apenas diferenças. Somos diferentes, temos desejos diferentes, viemos de famílias diferentes, temos formações diferentes, mas o nosso objetivo é comum, irmãos. A pregação do Evangelho eterno é a adoração ao nosso Deus. Vamos nos unir isso. Se nós colocarmos essas diferenças de lado, que são apenas diferenças, não são defeitos, e vamos estudar o Evangelho eterno, para pregar esse Evangelho, e vamos adorar ao nosso Deus juntos, irmãos, só haverá espaço para quê? Para união. Não haverá espaço para mais nada. Somente para união, irmãos. Aí o seu papel, estude o Evangelho. Ah, tem uma parte que eu não conheço, que eu não entendo. Pergunte para o seu irmão. Ah, também não entendemos, vamos buscar. Alguém vai entender. E nessa busca por conhecimento, nós fortalecemos os laços, irmãos. Nessa união para adorar a Deus, nós fortalecemos os laços, irmãos. E quanto mais fortalecida a igreja, mais o Espírito Santo é derramado. E quanto mais Espírito Santo, mais poder, mais amor, mais paciência, mais domínio próprio. Então aqui está o segredo, irmãos. O Evangelho eterno tem que ser pregado. O Evangelho eterno tem que ser praticado. E nós temos que adorar mais ao nosso Deus. Eu gostaria de ler um trecho do Espírito de Profecia para a gente encerrar. Que aqui o Espírito Santo, ele definiu bem qual que deve ser o caminho para nos unirmos. Inclusive está na lição de Job dessa semana. Qual é a causa da desavença e da discórdia? Começa com uma pergunta. Qual é a causa da desavença e da discórdia? É o resultado de andar afastado de Cristo. Quando estamos longe dele, de Cristo, perdemos nosso amor por ele e nos tornamos frios em relação aos seus seguidores. Olha que tremendo, irmãos. Então a raiz, a causa de nós sermos duros com nossos irmãos, ter tanta discórdia na igreja, é estarmos afastados de Cristo. Se nós tivermos uma comunhão mais próxima de Cristo, com a leitura da sua palavra, com a oração, com a pregação do seu evangelho, com a adoração, nós estaremos mais perto de Cristo. E estando mais perto de Cristo, ele torna um imitador de Cristo. E o que Cristo fazia com as pessoas? Ele amava as pessoas. Ele perdoava as pessoas. Então o primeiro passo, irmãos, se você tem dificuldade de perdoar, se você tem dificuldade de amar, se você tem dificuldade de aproximar do seu irmão, reveja a sua comunhão com Deus. Veja em que pé está. Qual foi a última vez que eu li a Bíblia? Qual foi a última vez que eu fiz oração? Qual foi a última vez que eu fiz o culto em minha casa? Como sou eu quando estou na casa de Deus para adorá-lo? Estou adorando a Deus? Ou estou conversando? Ou estou vendo mensagens no celular? O que eu estou fazendo quando estou na casa de Deus para adorá-lo? Pode ser aí a raiz do problema. Quando os santos, somos nós, quando os santos são atraídos para perto de Cristo, precisam necessariamente se aproximar um do outro. Pois a graça santificadora de Cristo unirá o coração deles. Você não pode amar a Deus e deixar de amar os seus irmãos. É impossível, irmãos. Amar a Deus sem amar os irmãos é impossível. Não tem como. E a receita é muito fácil. Você ama o seu Deus, você ama o seu Cristo, e estreite o seu relacionamento com Ele. O seu amor, o amor de Deus por você vai ser tão grande que Ele vai
encharcar você de tanto amor que você vai ter que amar os outros, porque você não vai aguentar tanto amor só em você. Conserte a sua comunhão com Cristo. E os relacionamentos da igreja serão curados, serão restabelecidos. E nós venceremos finalmente, irmãos, e seremos todos borboletas no céu. Amém? Que Deus nos abençoe a todos. Gostaria de convidar aqui o D4 para trazer uma canção, o Canta Minha Alma. E vamos cantar com toda a nossa alma, irmãos. Vamos cantar com todo o nosso coração, para que Deus nos purifique agora e nos transforme hoje e sempre. Amém. Lá em João, capítulo 3, verso 16, fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Quando chega um pouco mais para frente, no livro de 1 João, fala o seguinte: vede quão grande amor nos tem dado o nosso Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E um pouquinho antes, Coríntios fala mais ou menos assim: o amor de Cristo nos constrange. É por conta desse amor, por conta dessa entrega feita por toda a divindade, que isso gera em nós um constrangimento. Esse constrangimento e essa gratidão por esse grande amor nos leva a sermos verdadeiros adoradores, nos leva a louvarmos, exaltarmos e glorificado o nosso Deus. Então que nós como igreja possamos deixar que esse sentimento invada o nosso coração, possamos receber esse sentimento do amor do nosso Deus, porque por conta desse grande amor, a nossa alma canta, a nossa alma exalta e a nossa alma adora o nosso Deus. Amém? Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o teu amor, e o quanto
Vamos orar, irmãos? Pedimos a Ti, ó Senhor, que derrame sobre a Sua igreja o Teu Santo Espírito, ó Deus eterno. Ó Pai, transforma nossos corações. Tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, Senhor Deus. Que possamos ser pacientes uns com os outros, amar uns aos outros, ó Pai. Que o Seu amor em nosso coração seja tão grande, que ele transborde e possamos compartilhar esse amor com os demais também, ó Deus eterno. Que a Tua igreja possa buscar a união, o fortalecimento, ó Pai. Porque já não aguentamos mais viver nesse mundo, ó Senhor Deus. Queremos ir para casa, Senhor. Por isso pedimos a Ti o Teu Espírito, para que possamos nos unir de uma maneira tão forte, tão intensa, ó Pai, que o inimigo não poderá romper nossas barreiras, ó Senhor Deus. E com isso também, ó Senhor Deus, o nosso testemunho será tão forte, ó Senhor Deus, que possamos trazer mais pessoas para compor esse exército celestial, ó Pai eterno. Amém, Senhor. Seja conosco, nos abençoe. Continue nos dando um deleitoso dia de sábado em Tua presença. É o que te pedimos e agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém.